Bem, meu nome é Francisco Wilson Holanda Vidal, conhecido na comunidade científica e tecnológica, o Francisco Holanda. Sou engenheiro de Minas, formado pela Universidade Federal de Pernambuco em 1975. Fiz pós-graduação na USP e doutoramento em 1999, no curso de Engenharia de Minas pela USP. Eu sempre fui funcionário do CETEM, desde 1975, ao ser convidado para fazer parte do CETEM, que estava em fase de estruturação. Eu fui convidado pelo professor José Faria de Oliveira e ingressei no CETEM em 1976. De lá para cá, alguns anos fiquei cedido ao governo do estado do Ceará para implantar um laboratório, um centro de pesquisa nos moldes do CETEM em menor dimensão. Ao voltar agora, encontrei um centro já fortalecido, já vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, do qual hoje faço parte do quadro como coordenador de micro e pequena empresa no CETEM. Aos meus 7 anos, quando recebi uma amostra de um quarto cristalino, despertei a intenção de trabalhar com a ciência da Terra. A princípio, achava que o caminho seria a geologia, mas no passar dos anos, adquirindo um certo rumo, verifiquei que haveria uma ferramenta a mais, que seria o campo da engenharia. Meu pai sempre pensou que eu fosse um engenheiro, ideias que ele já tinha, e então eu busquei essa alternativa. Mas ao chegar no concurso para vestibular, eu verifiquei que o caminho era trabalhar com a ciência da terra, mas pelo lado operacional. E só a Engenharia de Minas que dava essa linha para que eu tivesse realizado o meu sonho. Então lá me instalei como um futuro engenheiro de Minas, com o pensamento de ser amanhã um profissional da Petrobras. Ao chegar no 4º ano de escola, eu fui para um estágio na 3ª empresa de mineração do Brasil, a Samitre S.A. Mineração de Trindade, que hoje foi incorporada pela Vale do Rio Doce. E lá eu chegando, a primeira pergunta de um colega foi: por que você escolheu Engenharia de Minas? Eu respondi: porque eu penso em trabalhar na Petrobras. E ele me convenceu que quando eu estivesse saindo da Samitre, com o estágio concluído, eu ia mudar a minha opinião, ia realmente trabalhar com mineração e não com petróleo. E isso aconteceu. Eu voltei novamente à Samitre para fazer um 2º estágio, já no último ano de escola, e lá eu já tinha feito um estágio na parte de extração, que é a parte de lavra, passei a fazer o outro estágio na parte de beneficiamento. E lá que eu decidi realmente que eu ia ingressar numa empresa de porte da Samitre para exercer meu cargo de engenheiro de Minas. Bem, então, ao regressar para a universidade, nesse 2º momento, passei a fazer pesquisa no laboratório de tratamento de minério da Universidade Federal de Pernambuco, através do professor Eduardo Correia de Araújo.
Então foram 6 meses de pesquisa, numa linha que ele gostaria que nós fizéssemos, né? Ao final desse estágio, vinculado à monografia, né, veio o convite do CETEM, o futuro CETEM, quer dizer, o grupo CETEM, para que alunos daqui da universidade fossem para o Rio de Janeiro. Então o professor Eduardo, de uma maneira inteligente, ele sabendo de que dos 22 alunos, só 5 alunos estavam com essa dedicação à área de tratamento de minério, ele já descartou 17 alunos, nos chamou e fez o convite através do Farias, que é a pessoa que estava como chefe lá na época, para escolher esses 3 currículos. Para que fosse escolhido 3 currículos entre os 5 e 2 seriam selecionados. Foi assim que aconteceu. Eu fui para o Rio e lá permaneci até hoje. Até hoje como funcionário, sou fundador do CETEM, desde o início da sua operacionalização, e sou engenheiro de Minas com muito orgulho.